Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se você não desistir, se você não for um chorão e não pensar que tudo é muito difícil e passar por tudo aquilo que você precisa passar, não só você não sairá cheirando a fumaça, mas Jesus vai notar você. Coríntios 10, 9 e 10. Não devemos tentar o Senhor, provar a sua paciência e tornar-se uma provação para Ele. Não devemos criticá-lo e nem explorar a sua bondade, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes venenosas. E não devemos nos queixar descontentes, como alguns deles fizeram e foram colocados fora do caminho inteiramente pelo destruidor. Se você voltar e ler no Antigo Testamento, os israelitas estavam murmurando e reclamando, isto e aquilo. Tudo era culpa de Moisés e culpa de Deus, e eles queriam correr de volta ao Egito e eles não gostavam do maná e eles não tinham água. Não importa se Deus tenha aberto o Mar Vermelho. Não importa que Deus tenha afogado todos os inimigos no mar. Esqueceram a canção que cantavam? Não importa que a água tenha saído da rocha, que o pão milagroso tenha caído do céu. Não se preocupe com isso, minha gente. Nós esquecemos o que devemos lembrar e nos lembramos do que devemos esquecer. Amém? Algumas das coisas que estão guardadas em nossa mente nós devemos esquecer porque é tudo um absurdo inútil. Não se sente e pense bem, eu me lembro de tudo que você fez comigo. E sabe, alguns anos atrás, quando Dave e eu nos casamos, nós entrávamos em algum tipo de discussão sobre algo, eu começava a trazer tudo o que tinha acontecido há dias passados. Ele olhou para mim um dia e disse assim: onde é que você guarda todas estas coisas? Onde você guarda todas estas coisas? Bem, agora veja, isso é a prova de que nós não perdoamos a pessoa. A Bíblia diz: o amor não leva em conta. Bem, eu era uma contadora, eu tinha uma lista de tudo. E eram coisas que eu precisava esquecer, e eu precisava me lembrar das coisas boas e deixar de lado as coisas ruins. Se você me escutar hoje, você poderá salvar seu casamento. De qualquer maneira, eles murmuraram, reclamaram e resmungaram, e Deus simplesmente ficou farto deles. E retirou sua proteção e serpentes entraram no acampamento, os morderam e 23 mil pessoas morreram em um só dia. Você está pensando: sim, eu estou feliz por viver na dispensação da graça também. Mas a graça não é uma desculpa para viver uma vida desleixada e pensar que vai se safar. A graça, ela nos perdoa, mas ela também nos dá o poder de vencer o pecado. Nós temos que ter uma mentalidade para superar. E depois de 23 mil deles morrerem, olharam para Moisés e disseram assim: nós pecamos. Nossa, que revelação! E aqui em 1 Coríntios diz que estas escrituras foram registradas novamente. O que aconteceu no Antigo Testamento é registrado aqui novamente para os crentes da nova aliança, para que não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Reclamar é um enorme problema. Se você apenas tiver uma mentalidade de ser grato, e nós temos que trabalhar nisso, eu tenho que trabalhar nisso todos os dias na minha vida. Há provavelmente 20 coisas que surgem todos os dias de que eu poderia reclamar. E às vezes eu até faço isso, mas graças a Deus eu tenho percorrido um longo caminho, eu posso ter um caminho a percorrer, mas graças a Deus não estou onde eu estava. Quantos de vocês serão honestos aqui hoje? Vamos ter um pouco de confissão aqui. Quem vai admitir que você reclama demais? Bem, eu sabia que eu tinha a mensagem certa para o grupo certo. Amém? E quer saber, se você sair daqui hoje e estiver chovendo, não deixe uma pessoa pronunciar sequer uma palavra de queixa. Apenas feche a boca e diga: eu vou chegar ao meu carro sem reclamar nada. Obrigada, Deus, por eu ter vindo a esta reunião. Eu não sou de açúcar para derreter se cair um pouco de água em mim.
Oh, meu Pai. Não importa o que nós temos, a carne sempre quer mais, mais, mais. Tomamos decisões, reclamamos dos resultados. Agendamos mais do que podemos fazer e reclamamos que somos muito ocupados. Compramos demais e reclamamos das nossas contas. Comemos demais e reclamamos do nosso peso. Ou eu estou cavando fundo aqui hoje, hein? Quantos de vocês vão ter a coragem de voltar amanhã para ver e ouvir o que eu tenho para vocês no fechamento? Temos filhos e reclamamos deles. Casamos e nos queixamos disso também. Bem, o antídoto para a reclamação é uma coisa e uma coisa só. É sermos gratos de propósito. De propósito. Padrão de pensamento errado número 5. Eu não posso esperar mais. Eu tenho que ter o que eu quero agora. A paciência é fruto do orgulho, sabia? Pensamos que devemos ter o que queremos agora e nós achamos que merecemos coisas melhores do que aquelas que nós temos. Somos muito importantes para ter que esperar. Bem, os israelitas também se queixaram, está registrado em Números e em muitos outros lugares. Eles estavam impacientes. A Bíblia está dizendo: não continue querendo o que Deus não está dando a você. Seja grato pelo que Ele está lhe dando e confie nele para lhe dar o resto, se e quando for o momento certo para Ele. A palavra paciência vem da palavra grega hupomone. Talvez eu não esteja pronunciando certo, mas é H-U-P-O-M-O-N-E. E diz no grego que é um fruto do Espírito que cresce somente sob provação. Portanto, precisamos agradecer a Deus por nossas provações, porque, de acordo com Tiago, elas estão trabalhando a paciência. A Bíblia diz que as provações trazem paciência. Bem, elas trouxeram um monte de coisas para mim antes de chegar à paciência. Nada mostra que você realmente é mais do que uma boa dose de problema. Padrão de pensamento errado número 6. Bem, eu posso ter uma bagunça na minha vida, mas não é minha culpa. Eu vou te dar 6 palavras, e são 6 das palavras mais poderosas em qualquer idioma do mundo. Se você puder aprender a dizer essas 6 palavras, você será um vencedor. Eu estava errado, é minha culpa. Bem, está demorando a processar, está aqui meio flutuando sobre a multidão. Eu assumo a responsabilidade. Eu não vou dar desculpas. Eu estava errado. É minha culpa. Agora, obviamente, não estamos errados sobre tudo o tempo todo, mas muitas vezes em que estamos, seria muito mais fácil para você dizer isso do que passar anos e anos tentando evitar a verdade. Não é minha culpa. Você sabe que a culpa começou no jardim? Adão e Eva se meteram em confusão e ele culpou Eva e Eva culpou a serpente. E culpa. Eu estava errado, é minha culpa. Isto vai lhe poupar muito, muito e muito tempo. Gostaria de praticar mais uma vez? Diga: eu estava errado, é minha culpa. Você sabe quantas discussões você vai evitar? Centenas e centenas de discussões você vai evitar. Somente com foi culpa minha, desculpe. Eu estava errado e o outro fica... Agora, sua carne terá arrepios assustadores quando fizer isso? Eu sei porque a minha fica... O que será que tem que ser sempre culpa minha?
E então sobre o si e os mas na vida. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um emprego melhor, se eu tivesse mais escolaridade, se eu não tivesse sido abusada na infância. Ou então fazemos como os espiões que foram enviados para verificar o fruto na terra prometida. Bem, o fruto é bom, é um fruto maravilhoso, e com certeza tudo que Deus disse é verdade, está lá. Mas tem gigantes na terra e nós não somos capazes de derrotá-los. Mas. Quer saber? Qualquer desvantagem que você tenha na vida, você pode superá-la com uma boa atitude. Bem, o diabo diz que a vida não é justa. A vida não é justa. A vida não é justa. Não, é aí que o Espírito vencedor de Cristo precisa se erguer em você. E você precisa dizer: eu não me importo com o que é contra mim, eu sei quem é por mim. E com a ajuda do meu Deus eu vou vencer tudo e eu vou fazer algo grande na minha vida. Eu quase posso ouvir o diabo sussurrando. Bem, sim, sabe, se você soubesse disso quando você tinha 20 anos, né? Não importa se você tem 102, não é tarde demais para você começar. Lucas 19. E Jesus entrou em Jericó e passava por lá. E havia um homem chamado Zaqueu, um grande cobrador de impostos e rico. E ele estava tentando ver Jesus, onde ele estava, mas ele não podia por conta da multidão, porque ele era muito pequeno em estatura. Ou vamos deixar claro, ele era um homem muito baixinho. Baixinho. Bem, ele não se conformou e ficou ali zangado, dizendo: bem, se eu não fosse tão baixinho, se eu fosse mais alto. Ele correu em frente e subiu em uma árvore, porque ele estava determinado a ver Jesus. Sabe, se você tiver uma determinação, você terá uma ideia criativa que irá ajudá-lo a superar sua desvantagem ou o que você não pode fazer. E sabe, quando Deus me chamou para isso, eu me lembro de uma amiga minha, pelo menos eu pensava que era amiga, mas descobri mais tarde que não era. Ela disse: eu vi o que você diz que você vai pregar para um monte de pessoas. Ela disse: francamente, sabe, nós estávamos falando sobre isso, quero dizer, o resto dos amigos, e não achamos que você tem a personalidade certa para isso. Eu não sei o que eu respondi, mas eu deveria ter dito: bingo, vocês estão certos. Eu não tenho nenhuma das qualificações para fazer isso, mas é por isso que isso é um milagre. Veja, tudo que Deus está querendo é que você acredite nele. E com Deus do seu lado, sua unção anula toda a sua falta de qualidade e tudo mais. E então Zaqueu correu adiante e subiu numa árvore para que pudesse ver Jesus. Eu acho que Jesus está procurando por mais pessoas que subam em árvores para vê-lo. Eu quero que você veja o que acontece. Isso é incrível. Verso 5. Lucas 19, verso 5. E então, quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos. Ele disse: Zaqueu, apressa-te e desça daí, porque eu devo ficar em sua casa hoje. Agora, quando eu estava lendo isso hoje, eu notei a palavra devo. Eu nunca tinha visto isso antes. É quase como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho que conhecer você. Porque não existem muitos como você, Zaqueu. Eu quero estar com você e ir para a sua casa. E Jesus não ia para a casa de muitas pessoas. E porque ele notou Zaqueu, havia algo sobre o espírito de Zaqueu que atraiu o espírito em Jesus e Jesus o notou. Deixe-me lhe dizer algo. Se você não desistir, se você não for um chorão e não pensar que tudo é muito difícil e passar por tudo aquilo que você precisa passar, não só você não sairá cheirando a fumaça, mas Jesus vai notar você. Ele vai notar você. Eu amo isso. Eu devo ir à sua casa hoje. Há outras pessoas maravilhosas como esta na Bíblia, mas eu não tenho tempo para falar delas. Número 7. Sinto pena de mim porque tenho tantos problemas. Pobre de mim. Ninguém está tão mal quanto eu estou na vida.
Sabe, a autopiedade é idolatria. Estamos nos voltando a nós mesmos, idolatrando a nós mesmos, quando deveríamos ter compaixão e empatia com outras pessoas. Nós transformamos esse belo dom da compaixão que Deus nos deu, nós o pervertemos e o viramos do avesso. Pobre de mim. Ninguém está tão mal quanto eu estou. A próxima vez que você for convidado para uma festa de autopiedade pelo diabo, porque ele é quem dá estas festas, sabe? Por que você simplesmente não recusa o convite? Diga, não, obrigado, eu já estive lá, sei como é, eu não vou me divertir lá, diabo. Número 8, eu cometi muitos erros para ser abençoado. Quer saber, Deus não nos abençoou porque nós somos perfeitos. Ele nos abençoou para mostrar o quão grande Ele é. Em amar as pessoas que no natural não valem a pena serem amadas. E a Bíblia diz que mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Antes que nos importássemos ou soubéssemos disso, Ele morreu por nós. Ele sabe que nós vamos cometer erros no futuro e Ele já decidiu no seu coração perdoar cada um de nós. Isso não é maravilhoso? Deus não nos abençoou porque nós merecemos, Ele nos abençoou porque Ele é bom. Eu gostaria de ter tempo para ler a Escritura sobre a oração ousada, mas eu não tenho. No entanto, eu vou te dizer, você precisa começar a ser ousado diante do trono. E não vá no seu nome, vá em nome do Senhor Jesus. E então ore, e quando você ora, você abre a porta para Deus abençoar você, porque Ele está procurando alguém através de quem Ele possa mostrar-se forte. Eu quero que o mundo saiba como Deus é bom. Mas nós não podemos continuar fazendo orações covardes e lamentáveis. Bem, Deus, se você apenas pudesse, se você pudesse fazer essa pequena coisinha para mim, Deus, eu prometo que nunca mais pedirei nada ao Senhor. Nunca vou me esquecer na minha vida a mulher que veio ao altar para orar, quando eu ainda tinha reuniões pequenas para que eu pudesse ter filas de oração no final e então orar para as pessoas individualmente. E ela estava tão envergonhada e ela disse, Cira, ela estava tão nervosa, ela disse, está tudo bem se eu pedir por 2 coisas? Que coisa triste é essa? Quando a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer excessivamente, abundantemente, acima e além de tudo que nós podemos pedir ou pensar. Efésios 3:12. Oh, eu amo esta escritura. Em quem, por causa de nossa fé nele, nós ousamos. Nós temos a ousadia, a coragem, a confiança do livre acesso. Uma abordagem sem reservas a Deus, com liberdade e sem nenhum medo. Eu posso pedir muitas coisas, porque você pode vir corajosamente diante do trono e dizer, Deus, eu vou te pedir tudo que eu puder pensar, e se você não quiser que eu tenha nada disso, apenas não me dê. Você não tem que ter medo de estar cometendo um erro. Você não tem que ter medo de Deus ficar zangado e bater na sua cabeça com a marreta lá do céu. Vá com ousadia ao trono e diga, eu sou o seu filho, deixe-me dizer algo a você. Meus netos pequenos não têm nenhum problema em pedir o que eles querem. Aprenderão isso cedinho. Os meus filhos não têm qualquer problema em transmitir uma mensagem pedinte. Se eu quiser alguma coisa, eu peço ao Dave. Às vezes à noite eu estou sentada na minha cadeira, eu estou tão confortável, e sabe, Dave, uma das coisas que Dave é bom é que ele realmente faz muitas pequenas coisas para mim. Eu digo a ele, você pode pegar uma garrafa de água para mim? Na hora em que ele está se sentando, eu digo, eu esqueci. Você poderia aquecer minha almofada térmica? E, eu preciso de um lenço de papel. E agora ele está chegando ao ponto onde ele diz, tudo bem, diga-me tudo o que você quer enquanto eu ainda estou de pé, Joyce. Então eu acho que Deus é assim, não espalhe, apenas me diga tudo o que você precisa de uma só vez. E vamos fazer isso então. Padrão de pensamento errado número 8. Eu cometi muitos erros para ser abençoado. Eu vou te dar o número 10 e vou voltar para o 9. O número 10 é do meu jeito ou nada. Número 9. Eu quero ter tudo aquilo que todo mundo tem. O ciúme e a inveja
são assassinos. Agora, olhe, Deus deu tantos dons diferentes no corpo de Cristo, que é absolutamente incrível. E os dons que Deus colocou em outras pessoas são para a sua apreciação, não para você querer o que eles têm. Os dons que Deus colocou em você são para a minha apreciação, não para eu querer tê-los também. Nós falamos muito sobre isso, como Deus tem dotado as pessoas de diferentes formas e Deus dá muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. Todos nós somos diferentes, temos personalidades diferentes, temos talentos e habilidades diferentes. Todos nós viemos de diferentes origens. Nunca foi para sermos todos iguais. Portanto, a regra número 1 é parar de tentar fazer com que todos sejam como você. Celebre a diversidade. Não olhe para o que alguém tem e queira também. Agora, e se o meu corpo, as diferentes partes do meu corpo, agissem da maneira que fazemos no corpo de Cristo às vezes? E se o meu olho dissesse: eu estou cansado de ver o seu anel? Só tenho lentes de contato e maquiagem para os olhos, óculos. Eu quero um anel. Eu quero o meu próprio anel. Que tal então se as minhas mãos olhassem para os meus sapatos? Aqueles sapatos são ótimos. E sabe, senhora, são ótimos esses sapatos. Sapatos incríveis. E são confortáveis, eles têm aquela coisinha lá dentro. E arcos bons. Enfim, eles são realmente bonitos. Bem, sabe, eu tenho que ter um pouco de ajuda. Minhas mãos provavelmente não querem fazer isso, mas têm que me ajudar. E então, se minha mão dissesse: eu estou cansada de ajudar os pés a colocar seus sapatos o tempo todo? Os pés não me ajudam a colocar nada. Você sabe para onde eu estou indo, não sabe? Eu quero os meus próprios sapatos. Agora, o que aconteceria se Deus respondesse à oração do corpo? O que aconteceria? Ok, olho, você quer um anel? Então aqui está. Mão, você quer alguns sapatos? Aqui estão eles. E lá vou eu. Agora... Espere um minuto, eu não terminei isso. Agora, há um grande problema com isso, veja você. Eu tenho o que eu queria, mas isso me desabilitou. Porque agora minhas mãos não podem fazer nada, porque elas têm os sapatos que elas queriam, e os meus olhos não podem ver nada, porque eles têm o anel que eles queriam. E sabe, é melhor agradecer a Deus por Ele não nos dar a metade do que nós queremos.